Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos taxas relacionadas. Uma escada de 5 metros está apoiada em uma parede. Aqui está a escada, ela tem um comprimento de 5 metros. Se sua base for puxada ao longo do chão, afastando-se da parede, essa base está sendo empurrada, afastando-se da parede, a uma taxa constante de 1 metro por segundo. Taxa, velocidade, rapidez. Nesse ponto, o enunciado está falando em derivadas. Eu vou considerar a função x de t, que para cada tempo t dá esse comprimento aqui. A taxa com a qual essa base se afasta da parede é a derivada dessa função x. Então, esse 1 metro por segundo é o dx dt. É importante cuidar o sinal dessa derivada. Aqui pelo enunciado, o pé da escada está se afastando da parede. Logo, o x está crescendo. Se o x está crescendo, esse sinal aqui é positivo. Se fosse outro exercício no qual a escada estivesse sendo empurrada em direção à parede, então esse x diminuiria e o sinal aqui seria negativo. Com que rapidez, então aqui o enunciado vai falar em rapidez, velocidade, taxa, está surgindo outra derivada. Com que rapidez o topo da escada estará se movendo para baixo na parede. Rapidez com a qual o topo da escada se move. Agora eu vou ter outra função, a função y de t, que dá esse tamanho aqui. E eu quero saber justamente o quanto que esse tamanho está variando. Quem é a derivada da função y? A rapidez com a qual o topo da escada está se movendo para baixo. Quem é a derivada dessa função que mede essa altura? Quando o topo da escada estiver 3 metros acima do solo. Quando y for 3. Então, isso aí é retirar do enunciado as informações que eu preciso. É a primeira etapa. A próxima etapa é pensar em uma função qualquer que relacione essas funções que foram aparecendo. Bom, aqui pelo meu desenho, eu noto que eu posso considerar um teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulo em que a hipotenusa é 5, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse triângulo aqui, eu apliquei o teorema de Pitágoras. É importante notar que essas funções x e y dependem de t. Eu vou agora derivar implicitamente tudo isso daqui. Esse 5 ao quadrado, 25, é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Quando eu olho para cá, eu enxergo uma função elevada a n, cuja derivada é n, u elevado a n menos 1, vezes u', regra da cadeia. Então, aqui no caso, o n é o 2, vai ficar 2
eu conservo a função. 2 menos 1 é 1, então fica a própria x de t. E aqui vai a derivada da função, é o dx dt. Então eu só escrevi com outra anotação, ao invés de escrever o', porque isso é mais tradicional nessa matéria chamada taxas relacionadas. Aqui agora, derivando a função y ao quadrado, é a mesma regra da cadeia. Baixo o 2, conserva a parte de dentro, o novo expoente é o anterior menos 1, 2 menos 1 dá 1, eu nem vou escrever, vezes a derivada da parte de dentro, o dy dt. Agora eu substituo o que eu tiver. O dx dt é 1. Isso aqui vale 1. O y vale 3. Aqui eu vou colocar o 3. O dy dt é a pergunta. Está faltando uma coisa. Está faltando esse x de t aqui. Então eu vou fazer uma conta à parte para determinar qual é o tamanho x quando o y for 3. É o seguinte. Aqui está o desenho. Esse em vermelho aqui é a escada, que mede 5 metros. A pergunta é feita quando o y for 3 metros. Aqui está o x de t, bem específico que eu preciso para colocar aqui. Vou chamar de um certo x0. E é novamente o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Que nesse caso aqui é bem fácil, vai dar 4. Eu peguei aquele triângulo bem conhecido, o 3, 4, 5. Que é o resultado dessa conta aqui. 25 menos 9 igual a x0 ao quadrado. Esse x é medida, ficou a raiz quadrada do 16. O já bem conhecido 4 do triângulo 3, 4, 5. Esse 4 é o que vem para cá. Então vai ficar assim, ó. 0 igual a 2 vezes o 4 que eu acabei de calcular. O dx dt é 1. Então já substitui esses 3. Mais 2 vezes o y vale 3. O dy dt é a pergunta. Eu posso dividir tudo por 2. Já poderia ter feito aqui em cima. Vou fazer aqui embaixo. Dividir tudo por 2. Esse 4 aqui passa para o outro lado, ou seja, eu subtraí 4 dos dois lados, e aqui eu tenho esse 3 dy dt. Agora eu divido tudo por 3. Esse 3 passa dividindo menos 4 terços, metros por segundo, é o dy dt. E isso aqui é a resposta. Você nota que eu encontrei uma resposta negativa para a derivada, porque esse y aqui, ele está diminuindo. Como está decrescendo o y, ele possui uma derivada negativa. Isso aqui é a resposta. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.